Meu nome é Maurício Ozaki, eu sou cineasta, eu estou concluindo meu mestrado em direção de cinema na Universidade de Nova York e acabei de concluir um curta-metragem novo chamado O Caminhão do Meu Pai. Maurício, a gente está aqui em Berlim, no Festival de Cinema, e você vem pela primeira vez apresentar um filme seu. Fala um pouco, por favor, desse filme, que vai ter estreia mundial amanhã, e como é que foi que teve a ideia de fazer o filme? Esse filme é uma produção muito curiosa, porque há 2 anos atrás eu ganhei uma bolsa para estudar direção de cinema na Universidade de Nova York, mas eles me ofereceram para ir no campus da Ásia, que fica em Singapura. E Singapura é um porto na Ásia, então a gente viaja muito para filmar, às vezes, documentário. Eu tinha filmado já na Tailândia, algumas coisas na Malásia, e quando eu visitei o Vietnã pela primeira vez, eu achei muito parecido com o interior do Brasil. Eu cresci viajando com os meus pais pelo Brasil e eu fiquei fascinado com essa ideia de tentar fazer um road movie no Vietnã, tentando, em vez de enxergar os pontos diferentes da cultura, os pontos que eu via em comum, as conexões que eu podia estabelecer. Então eu tive a ideia de fazer esse curta-metragem, chama O Caminhão do Meu Pai, e é um road movie, é uma história de pai e filha no norte do Vietnã. A primeira vez que eu li sobre o seu filme, eu achei inusitado isso, uma produção Brasil e Vietnã, né? A gente não vê isso muito frequentemente. Então você fala que no teu caso, você ao invés de focar nas diferenças, você preferiu focar nas similaridades. Quais foram elas? Primeiramente, eu acho que eu tenho uma relação com a Ásia, porque a minha avó, ela veio do Japão para o Brasil. Então, ela veio há 100 anos atrás, né, nas primeiras levas de imigração. Então não é tão difícil agora, depois de 100 anos, fazer o caminho inverso. E eu acho que as similaridades, assim, o primeiro, Brasil e Vietnã, são países que têm uma variedade cultural, uma mescla, são países que sofreram ou que tiveram a oportunidade de ter essa mescla, essa invasão de outras culturas. E segundo, que quando você viaja pelo interior do país, nas plantações, tem uma dureza da vida e tem um aspecto humano também das relações das pessoas. E essa mescla dessa dureza e a mudança do país, que no Brasil também eu vejo isso. O Brasil é um país que está mudando muito nos últimos anos. E essa mudança que a Ásia, o Sudeste Asiático e a Ásia está sofrendo, eu achei que eu poderia, numa metáfora de relações pai e filha, abordar essa relação maior, que é a mudança do país, a mudança da região como um todo. E como é que foi a tua reação no momento que você recebeu a notícia que o filme ia rolar em Berlim? Foi muito curioso, porque a gente tinha terminado de montar o filme, alguns dos meus professores já tinham gostado muito, eles falaram, esse filme tá excelente. Eu tive a oportunidade na NYU de ter aula com Todd Solondz, com Michael Burke, com alguns diretores que produzem filmes relevantes hoje no cenário mundial. Então eu tinha pensado eu queria estrear na Europa. Então Berlim, quando a gente foi um dos primeiros festivais que a gente mandou, e alguns dias depois eles responderam, falaram, a gente quer passar o filme. Assim, para mim foi emocionante, assim, a primeira vez que eu estaria apresentando o filme aqui em Berlim, porque tem um simbolismo, assim, Berlim é um festival que, para mim, passa os filmes dos diretores que eu admiro, dos cineastas que eu gosto, então é uma honra. Agora fala um pouco mais pra gente do enredo do filme. O Caminhão do Meu Pai conta uma história de... O Caminhão do Meu Pai conta uma história de uma menina de 10 anos, do norte do Vietnã, chamada Mai Vi. E a Mai Vi, ela não está muito feliz na escola esse dia, e o pai dela é um caminhoneiro. Ela fala, pai, eu não quero ir para a escola hoje, estou de saco cheio, os meninos estão me enchendo o saco, deixa eu trabalhar com você. Ela adora o pai dela, ela mora com o pai dela, ela tem na figura do pai quase uma figura simbólica para ela. E o pai dela fala, então tá bom, você não quer ir para a escola, você vai trabalhar hoje. E quando ela vai para o trabalho com o pai dela, que ela descobre o que é um trabalho de verdade, o que é um dia do trabalho, ela começa essa imagem do pai, essa figura simbólica começa a derreter para ela, começa a se transformar, e ela começa a enxergar mais tons de realidade, o que é o dia a dia, o que o pai dela precisa fazer. Então tem uma grande decepção e um choque no final, quando ela descobre o que o pai dela realmente faz todo dia para ganhar o pão. E o Festival de Berlim, ele é muito conhecido por
ter um formato, uma nota política muito forte, não só pela questão da história da cidade, mas a questão programática do festival. Você acha que o teu filme encaixa nesse texto político especialmente, porque você falou que teve outros festivais também que tiveram interesse ao filme, e o filme veio finalmente aparecer em Berlim. Existe uma conexão aí? Eu acho que todo filme ele é político, assim, todo filme tem um ponto de vista, e um ponto de vista sempre é como você se coloca na sociedade. O meu filme, talvez ele seja mais sutil nesse lado, mas ele fala da minha experiência também morando na Ásia. E a minha experiência morando na Ásia é vendo um continente em transformação, uma transformação que o que aconteceu no oeste do mundo, no ocidente, em 50 anos, morando em 2 anos na Ásia, eu vejo essas transformações numa velocidade da luz. E como isso afeta a cultura, as relações familiares. Então, no meu filme, através de uma relação de pai e filha, eu também estou falando de 2 gerações. Eu estou falando de um país, de um continente, de uma região que tá surgindo, de uma região que existia. E como essas 2 gerações se chocam e como elas vão ter que caminhar juntas de agora em diante. Então, eu acho que talvez a importância do filme, a importância que o festival tenha visto, em como eu consegui colocar essa relação, a minha visão do Vietnã, do Sudeste Asiático, ainda mais eu vindo de um país sul-americano, como eu consegui fazer retratar essa mudança no Sudeste Asiático através de uma relação simples, de pai e filha, viajando junto por uma estrada. O filme estreia aqui amanhã em Berlim, na sessão Generation, não é? Qual é a tua expectativa para amanhã? Hoje eu acordei 8 da manhã para ir assistir um filme às 10 horas na sessão da Generation, e eu fui cheguei às 9h30 e falei, quem que vai no cinema às 9h30 da manhã assistir um filme? Eu cheguei na sala e quase não tinha lugar, a sala devia ter uns 500 lugares, todos cheios, lá fora nevando, coberto de neve. Então e eu assisti um filme que também era uma coprodução Austrália-Laos, que foi filmado com uma equipe mista, assim como a minha, num país asiático, que fala das transformações políticas, que falam dessa nova geração, né, crescendo, e como é a relação deles com o país, com a cultura. E eu fiquei impressionado, assim, como o público alemão e o público infantil, jovem, recebe o filme. Então, assim, eu estou muito contente de estar nessa mostra e ter uma expectativa muito positiva de como eles vão receber o filme, como que vai estrear mundialmente aqui. Muitos diretores ficam muito entusiasmados com o público berlinense, seja ele de idade qual for, por causa da curiosidade, por causa da vontade de correr riscos, entendeu? Riscos estilísticos mesmo, entrar no cinema. E a criançada não é menos curiosa. Então, prepare-se que amanhã o pessoal vai te perguntar muita coisa, vai querer saber de tudo, vai querer saber da produção, vai querer saber do filme. Eu desejo para você uma ótima premiere. A última pergunta, o filme tem previsão de ser lançado em circuito nacional no Brasil? Não, com certeza, sou brasileiro. O meu fotógrafo, Pierre Tcherkov, é brasileiro. Eu acho que o filme tem um toque brasileiro, uma visão também, e a gente mandou para Berlim, foi logo aceito, então a gente correu com a finalização. É o primeiro festival que a gente está estreando, mas logo depois daqui a gente já está pensando quando estrear no Brasil, e eu quero muito que o filme seja visto lá, e eu acho que esse filme faz parte também de uma nova geração, assim, de cineastas brasileiros e no mundo que não vão filmar só no país, mas que o brasileiro hoje viaja mais, o país está se abrindo mais. Então, cada vez mais, eu acho que a gente vai ver esse tipo de filme. Coprodução do Brasil com outros países, cineastas de outros países vindo para o Brasil e os cineastas brasileiros indo para o exterior. Então, eu quero muito mostrar o filme no Brasil e ver como que vai ser a reação também. O pessoal analista do mercado de cinema mostra que existe uma tendência entre produções envolvendo vários países. Então você está no melhor formato dessa tendência que se mostra constante, e essa produção Brasil e Vietnã naturalmente é algo inusitado. Eu desejo para você muita sorte, uma carreira longa e de sucesso para o filme, e muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado, espero mostrar o filme logo para vocês no Brasil. Chama O Caminhão do Meu Pai. Obrigada.